Quando a gente está no dia a dia e a gente começa a perceber as nossas energias, um dos nossos campos de força chama o Eiti. Eles falam que é como uma película. Se você olha uma pessoa, uma película que é traduzido com a cor azul, branca, azul, branca brilhante, é um azulado branco esbranquiçado, que eles atribuem no yoga também a cor do Chi, do prana. Essa cor azulado brilhante branca que eu falo sempre no começo da aula é a cor do prana. E na medicina chinesa esse Chi é chamado Chi da imunidade, o Wei Chi. É a sua imunidade, é a película que protege, é o filtro. Se você está com esse corpo magnético ativado, o Wei Chi, o vírus entra, mas ele morre na entrada, ele tem os defensores. Não é só químico, como as células brancas. O Wei Chi é um campo de força de imunidade, é um campo de força. Por isso que as nossas defesas, elas têm a ver, são vários níveis de defesa. A defesa psíquica, a defesa magnética, a defesa emocional, aí sim a defesa física, fisiológica. São vários portões para uma energia se instalar no nosso sistema. Ela pode se instalar na mente, desequilibrando um vírus mental, um pensamento torto. E aquilo fica... o que o vírus faz? Ele drena e rouba a sua energia, nessa função, ele não desequilibra o sistema. Então, como que aumenta o Eiti? Você vai aumentar trazendo um alimento picante, um alimento forte para o corpo. Isso vai aumentar a alcalinidade, vai diminuir a acidez. Para o emocional, sintonizando com frequências positivas para não baixar a bioquímica, né? O humor, alegria, produz uma química, oxitocina. E o cortisol quando você está triste, por exemplo, né? Eu não vou saber exato os hormônios. Mas quando chega no campo mental, antes do campo mental tem um campo magnético. Como que a gente aumenta o nosso Wei Chi? Fazendo yoga, pranayama. Quando a gente respira, se você imaginar magneticamente, nós estamos bombeando uma energia. Não está fazendo isso? É parecido até com encher uma bola. Quando você respira com atenção, você aumenta o campo magnético, ele fica mais magnético. E aí ele vai criar essa película, o Wei Chi aumenta. Outra forma de aumentar o Wei Chi, quando a gente canaliza a energia. Nós recebemos energia constantemente da Terra, que a gente chama de energia telúrica. Não é a Terra que é antioxidante, quando a gente pisa nela, ela não limpa e transforma e nutre. Então nós temos a energia da Mãe Terra e do Pai Celestial para simbolizar como pai e mãe. Mas a Mãe Divina está na Terra, o Pai Divino está na Terra, a Mãe Espiritual está no céu e o Pai Espiritual está no céu. Mas como símbolo, a energia Reiki, a energia cósmica, ela vem, a energia cósmica universal, ela desce. E a energia da Terra quente, ela sobe. A de baixo, o que a gente tem que fazer para pegar? Bater o pé no chão, ativar a fisiologia. A de cima não. A de cima tem que abrir a cabeça. O Reiki é um comando. E às vezes a pessoa está aí que vem o Wei Chi abaixa quando a nossa mentalidade está confusa, bloqueada, limitada, tensa, distraída, que eu falo sempre que é a distração. Aí o que acontece? Por eu não estar permitindo, evocando a energia cósmica, ela está aqui, ó. Mas quem não deixa entrar? Quem não abre a mente é a gente. Então, para que eu tenha um Wei Chi bom, eu tenho que estar com a mente aberta, tem que estar mexendo no meu corpo, tem que mexer, não pode ficar sedentado. Ficar parado não vai esquentar o seu corpo. E é a termogenia que vai expandir a aura. Aí esses invasores, por que ele não entra na sua mente? Porque você está agradecido, você não está reclamando. Olha a diferença, agradecer e reclamar. Agradecer abre o campo. Aí o Wei Chi, essa película, ela fica maior. Mesmo assim, se a gente no dia a dia, no vigiar, às vezes entra um pouco para a gente aprender alguma lição também. Então você entendeu que tem um campo de força só da imunidade, um dos Chis. E aquele livro que eu falei, o Mãos de Luz, eu vou conseguir ele de novo agora, né? Eu falei com uma amiga minha, ela falou que vai comprar. Eu falei, não, eu também quero. Ela falou, não, vou comprar um para você. Então eu já vou ganhar de presente, só por dar palestra sobre ele. Esse livro tem as fotos dos corpos, e lá tem um corpo branco azulado, é mais azulado quando você olha, mas você vê que é um branco azulado, que é esse corpo de imunidade, nosso corpo vital. Então, uma das coisas que às vezes me protege é que eu estou todo momento, na minha profissão, lidando com essas energias. Então, quando eu percebo que ela vai baixar, eu já estou de novo dando uma aula. E eu tenho certeza, uma aula de yoga muda a energia. A gente entra com ela meio assim, ela sai mais alta. Por quê? Porque a gente abre a mente, quando a gente vai evocando, a gente bate o pé no chão, a gente pega a energia da terra e a gente transmuta tudo isso nos nossos canais.
Deu para entender? O que vem depois do campo de imunidade? Aí o campo colorido, que é o campo áurico, aí sim a aura emocional. A nossa aura emocional é multicolorida. Aí é um corpo que é outra relação, né? Os humores do nosso corpo, que aí na medicina chinesa ele vai dar um humor para cada órgão, para cada víscera, Zhang, Fu. Mas para nós o importante é entender o quê? Como eu protejo minha garganta? Protegendo a sua mente. Como que eu protejo a minha mente? Elevando a qualidade dela. Então você ficar atento nas conversas, nas coisas, para não baixar a frequência, porque o vírus, ele depende de um campo, um ambiente de baixa frequência, para ele reproduzir, não é assim? Aí a baixa frequência pode ser é por isso que tem que ter cuidado às vezes até com a alimentação. Olha um exemplo que aconteceu. Domingo eu estava me preparando para fazer um ritual à noite, estava tudo certo para fazer. Resolvi visitar meu pai, minha mãe e meu irmão antes de voltar para casa. No meu pai deu tudo certo, na minha mãe tinha uma feijoada com linguiça. Se é uma coisa que se eu comer, afeta meu campo magnético. Eu fui e comi, tava muito comida da mamãe, eu gosto, comi a comidinha. Falei, não sei se eu vou dar conta agora, na hora que estiver absorvendo essa carne, ela baixa a minha frequência, tá? Carne de porco é uma carne que eu, basicamente, se eu puder evitar, eu evito sempre. Saí de lá, fui no meu irmão. Meu irmão já ofereceu uma cervejinha IPA, deixou lá um incenso aceso pra gente e, como chama aquele negócio fatiado de porco também, o salame, mas com limãozinho? Pergunta se o Hugo comeu ou não comeu. O Hugo é bom vivanço, eu estou no domingo com meu irmão, comi, conversei, cheguei em casa, tomei a cervejinha, cheguei em casa, eu falei assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir subir de novo a frequência para entrar no ritual que eu queria. E tudo bem, mas você entendeu como um dos elementos, que foi só alimentação, já fez com que eu tivesse que ficar atento, e eu não fiz o ritual de meditação e tudo mais. Por quê? Não que foi ruim, mas se eu tivesse que visitar as pessoas, é normal a gente se abrir, é difícil negar a comida de um irmão, da mãe, e pode, tá? Mas não é o caso. O que eu quero dizer com isso? Só através do corpo físico eu abri um campo eu gastei meu Eiti, minha energia, para não deixar minha frequência baixar. Porém, eu cheguei à noite e eu vi que eu estava mais predisposto a fazer uma coisa mais leve, ficar quietinho, do que a meditação que eu estava me propondo. Deu para entender? Agora poderia ter sido o contrário, como já aconteceu. De ir ver meu pai, e talvez ele está com uma energia meio bagunçada, e eu saí com o mental abalado. Aí também é baixa a frequência. Qualquer momento desse eu poderia pegar uma gripezinha, que se eu tiver com bastante fogo interior, eu vou ficar 1, 2, 3 dias, mas às vezes a gente pega mais. Outra situação foi quando a Mari ficou gripada. Aí ela falou, não vou te beijar porque eu estou gripada. Eu falei, então eu vou ficar gripado só para te beijar. Vou sair na rua, vou ficar gripado, porque aí eu brinquei com ela, né? E por que eu não peguei? O vírus estava em contato comigo. A questão vem esse processo. Existem várias linhas para que uma energia entre no seu campo. E você, no fundo, sabe, né, Débora, como terapeuta, você sabe o que foi. Às vezes é uma coisa que precisa resolver, nada é por acaso, não é porque você não se cuida, é porque aquele momento você precisa resolver alguma coisa. Mas a gente tem que ter consciência sobre isso. Eu já tenho. Essa é a percepção. Caramba, o que aconteceu? Eu fui fazer, entendi. Quando uma coisa chega no seu jardim, na sua natureza, não seja mais iniciante ao falar distraído que, por que isso aconteceu comigo, isso eu me cuido tanto. Isso é o romantismo de quem não estuda o que a gente estuda. Como yogi, você fala, não é ai meu Deus, por que isso aconteceu? O que eu faço com isso? De onde isso veio? Por que isso está aqui? Para quê? O que esse professor veio me ensinar? E ponto. Aí você muda a responsabilidade e a forma como você lida com aquele desequilíbrio. O que quer me dizer, né? Porque esse é o aprendizado. Você está no jardim da sua mente, do seu corpo, e você fala, por que isso entrou? Como que entrou? E isso serve. Eu lembro quando eu fiquei... eu não fiz o teste, mas eu acredito que foi a dengue. Lembra no ano passado, que no meu aniversário, eu estava andando de moto, pegando fumaça. Eu estava sentindo minha garganta não 100%. Olha o campo aberto. Aí tem aquela energia da expectativa do aniversário. Eu saí 5 da manhã na quarta-feira, peguei a friagem da madrugada, de amanhãzinha. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir febril. Entendeu? Foi um processo para entrar. E no fundo ele entrou para trabalhar alguns conteúdos internos, porque realmente nesses 5, 7 dias você fica mais, o desequilíbrio já leva você mais para dentro. A doença faz você olhar aquele ensinamento que você não está vendo de outra forma. Então, mesmo você se cuidando bastante e tudo mais, não justifica que as experiências vão vir desse jeito. Mas a gente vai fazendo o que para ficar bem? Orar, vigiar e ser prudente no que faz. É ensinamento de mestre. Tudo é lição, né?
Tudo é aprendizado, tudo é etapa, lição, tá bom? Então, como que te aumenta o nosso ET? Já falei, o que come é uma frequência. Fazer exercício e abrir. Quando você lê poesia, que você vê uma coisa inspiradora, é tão bonito escutar uma coisa que você fala, dá aquela energia, você abriu o campo mental. Emocional, mental, vibrando energias boas, fazer exercício para aumentar o ET e cuidado com o que come mesmo, de verdade. Por isso que nos trabalhos mais sutis a gente tem que refinar. Tem a comida da festa, da bagunça, que a gente vai estar tendo agora as festas, e tem a comida da energia do dia a dia. Então a gente tem que só saber perceber um do outro. Por que eu me permiti comer essas coisas no domingo? Porque eu não como quase nenhum dia isso. E o sábado e domingo talvez seja eleito no meu momento agora para estar mais sociabilizando, fazendo uma coisa ou outra. Então esses detalhes de autoconhecimento que a gente vai trabalhar. E dos corpos, lembrar que esse Weiqi no yoga não precisa chamar Weiqi. Sabe o nome que a gente dá? Corpo elétrico, corpo magnético, corpo vital. Está aqui, ó. Está aqui embaixo do umbigo a raiz dele. A nossa energia vital, a raiz dele, ele ramifica. 72 mil canais que viram os meridianos, que viram os chakras, que ramifica para os meridianos, que dos meridianos tem diversos pontos. Não é uma ordem? Nasce uma potência, ela vira uma ramificação, que é o nosso campo energético, de 72 mil canais, que se concentra na coluna em 7 principais rodas, são os chakras, que desses chakras viram rios de energias que coordenam a nosso corpo humano, que são os meridianos celestiais. Olha que coisa bonita a teoria da bioenergia. Eu subi aqui assistindo um vídeo de um menininho do Rio Grande do Sul. Alguém está atento a esse menino? O Arthur, de 13 anos, que está curando um monte de gente lá no Rio Grande do Sul. O vídeo dele está em 1 milhão de visualização. Esse menino, depois eu vou achar. Eu mando para vocês. Ele lembra que a última encarnação dele, ele era bisavó dele, dessa família. E ele contou que morreu de Alzheimer porque não abriu a mediunidade dela. Olha que interessante. E ele lembra de outras vidas. É um menininho simples, bonito. Mas por que eu falei dele? Porque eu vim escutando sobre bioenergia. O poder que a gente tem dessa ferramenta. A bioenergia é a base de todas as terapias que vão chegar na energia. Então a bioenergia é o estudo do nosso campo, todos os campos de poder que nós temos. A nossa mente não é poderosa? O supercomputador, a nossa vitalidade não é poderosa? A gente tem que aprender só a estudar, dar o bom comando para ter o quê? No mínimo, uma vida de qualidade, uma qualidade de vida e sim autoconhecimento de quem nós somos. Então a bioenergia não precisa ser uma coisa exclusiva para o professor de yoga, para o terapeuta que cura. Para a nossa vida, entender a bioenergia é entender que eu posso pegar a energia do céu e pôr no meu coração. Posso ajudar uma pessoa de perto ou de Bluetooth ou de distância. E aí essas sabedorias que a gente vai passando para as crianças para ter mais autoconsciência sobre a vida. E hoje nós temos que cuidar bastante com óleos essenciais, tal, da nossa garganta. Como que eu sei que está baixando a frequência? Quando começa a repetir essa sensação respiratória, ou a mente está triste, a gripe não é um pouco de tristeza? Toda gripadinha, a criança quando fica, você vê que ela está meio tristinha. Então baixou a imunidade emocional, é vigiar os nossos corpos. E a teoria base do yoga, diferente da medicina chinesa, que é a mesma energia, mas muda os nomes, é a teoria dos chakras. A nossa raiz, nossa árvore de bioenergia não é a cabala dos cabalistas, não é os 5 elementos do chinês, o nosso é os chakras. Se você pega um livro que eu já indiquei no nosso grupo, chama Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, já viram esse livro? De capa verde? Você pode comprar o livro ou ir no nosso grupo, que está lá em PDF inteirinho dele. Vocês têm o livro inteirinho no grupo. Se não achar no grupo, me dá um oi no grupo que eu replico ele. Tá lá, não tá? Eu passei os livros mais importantes. Se for, eu te mando, eu replico. Porque tem 2 livros maravilhosos que eu mandei para vocês. A Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, que é um japonês que fez muitas pesquisas e é o livro completo. O outro chama Os Chakras, que é aquele colorido com as imagens. Aquele é mais o clássico, que tem a linguagem mais poética do yoga, que fala dos símbolos, dos arquétipos. Eu acho que está os 2 lá, eu vou ver. Eu vou repassar para quem entrou no grupo depois, tá bom? Então já entendeu, antes do pastel, própolis. Depois do pastel, própolis. Isso aí. 13 anos, né? Você está falando do menino. O Arthur, Não, 13 anos é o despertar.
Muitas missões acontecem dentro de arcanos, símbolos, mistérios. E umas iniciações muitas vezes acontecem. O Jesus sumiu do mapa com que idade? Ele foi se tornar um iniciado, segundo uma filosofia mais esotérica, dos 13 aos 30. Ele entrou num... Ele não é que ele sumiu, ele não estava... Ele só foi chamar a atenção da missão dele com 30 anos. Então, o que ele fez para se tornar uma pessoa com aquela mensagem? Ele teve um trabalho em níveis que a gente não sabe dizer se ele viajou, se ele teve um mestre. Dizem que ele rodou o Oriente também, em busca de iniciações, e ele voltou na idade em que ele entrou em contato com a missão dele ali, de trazer uma sabedoria, né? Essênia. Aí ele pegou uma outra data forte, que representa astrologicamente. Então a nossa mente ela é formada por arcanos, símbolos, mistérios e representações. Mas é legal que é um menininho com 13. Chico, o que faleceu lá do São Divaldo. Paulo. Se você vai pesquisar, é 13 ou 14 anos. Você falou primeiro. Meu como foi com 14. Era 13 anos. Isso. É impressionante. E isso a gente tem que perceber na nossa vida o que cada fase representa. Por exemplo, a reviravolta, uma renovação que a Débora passou de mudança de carreira. Foi o momento da vida dela. Às vezes você realizou casamento, filho, aí chega um momento que sua vida fala, agora eu vou virar. E isso é um símbolo, é um momento. Às vezes a pessoa, a gente fala assim, um professor que eu gosto, ele fala que a espiritualidade mesmo, efetivamente, ela vem aos 49. Você precisa de 50 anos viver. Olha lá, tá vendo? Por quê? Porque você tem uma espiritualidade, mas às vezes tímida, de dúvida, mas você viveu um tanto de coisa, viu um tanto de coisa. Com as 49, você assume a integridade dela, você não fica mais... É aquela coisa, a gente começa... O Deus na mente é diferente de Deus no coração. E é diferente da prática divina, quando você pratica aquilo que se chama de Deus. Você é o testemunho, não é 3 níveis? Crença, acredito em Deus. Fé, sinto Deus. Convicção, aplico na minha vida. Olha que diferença. Então a gente começa tímido. Eu tenho que acreditar hoje, não acredito em Deus, acredito no Criador, acredito na vida após. Mas de lavar e passar por 20, 30 anos, comer e acordar, você começa a sentir Deus. Não é mais só um pensamento. Você sente aquela energia que eu falo que no yoga é a yoga mais poderosa, que é Bhakti. É devoção. E é engraçado que devoção meio que não tem como ensinar, a pessoa tem que acordar, tem que despertar. Você vê que ela tem, você sente quando uma pessoa tem devoção, é uma pessoa mais devota, tem Bhakti, ou quando ainda está na dúvida, não... Então você vê entre o mente e o coração como é a divindade. Você dá o poder a isso, você atribui a conexão. Por isso que eu falo que uma pessoa conectada está aqui. Pode ter muitos pensamentos e poucos pensamentos. E aí essa energia divina, que é a devoção, depois vira prática, que é as suas ações. Você é resultado, você é testemunho do que você faz. Não adianta pensar na paz, sentir a paz e fazer a guerra. Então, o último estágio da divindade, por isso que os mestres servem, servir. Por quê? Porque é o que transborda de você. Você manifesta, faz aquilo que está dentro de você. E se dentro de você já existe uma divindade, uma devoção, um sentimento de amor, de cura, de paz, que são essas qualidades que nós chamamos de Deus, você vai manifestar. Então você sai da crença para a fé, para a convicção, que a palavra convicção é de possuidor da vitória, convicto. Uma coisa que é convicta para você, ninguém tira a sua dúvida. Por exemplo, pensa em alguém que você ama de verdade. Alguém consegue te enganar, falar que você não ama? Não, você é convicto. Só se alguém bater, martelar sua cabeça e colocar um veneno que vai fazer você esquecer. Do contrário, você sabe a diferença do que é convicção. Você não tem dúvida. A fé ainda é uma coisa que você fala assim, por exemplo, eu não lembro de vidas passadas, mas eu acredito e eu tenho fé que eu vivi. Mas assim eu não tenho a convicção. Quando a minha memória visitar essas vidas e eu lembrar, talvez não seja só fé, seja convicção. Então são os 3 estágios da conexão. Mental é o quê? Crença. Coração é o quê? Penso, crença. Sinto, fé. E faço, convicção. Aí a gente consegue transmutar as energias que estão ao nosso redor. Eu vou passar o vídeo do menininho, do Arthur, tá? Bem legal, bem bonito.
É uma história de um menino que desde pequeno já vem com uma abertura psíquica. Imagina a responsabilidade de ele abrir a casa dele, um menino de 13 anos, com a mãe ajudando, para ele ajudar as pessoas, curar. Ele fala de ansiedade, pressão alta, câncer. Então é válido estudar uma personalidadezinha assim. Acabei de ver, descobri esse menino agora. Aí eu vi 2 vídeos dele. E aí eu vou passar esse que é uma entrevista dele, que ele está no jardim, a gente assiste junto, tá bom? E eu vou mandar o livro Teoria dos Chakras e os chakras do Hiroshi meu Deus, Harishi Johari, o que tem as imagens coloridas, que é super bonito, é o Harishi Johari. Esse é um clássico, lindo esse livro, e tem um mais técnico, que é muito legal de estudar, que é o Hiroshi Motoyama, tá bom? Une as mãos.